E vamos para mais um vídeo. Mais esperto que o diabo. Leitura do resumo por Napoleão Hill. Bem-vindos todos ao canal Sofia Golfeto. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, e eu vou encerrar para vocês a leitura de alguns trechos do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, lendo o resumo feito pelo próprio Napoleão Hill. Inclusive, algumas partes eu vou pular, porque ele entra falando aí da história dos Estados Unidos, são trechos longos, então, para não ficar muito cansativo, eu fiz aqui um apanhado daquilo que realmente importa para nós tirarmos as conclusões sobre esse livro. Lembrando a todos que eu criei a playlist, então, onde tem todo o conteúdo sobre a leitura desse livro para vocês, chama Mais Esperto que o Diabo. E eu também quero agradecer a Jaqueline Fan, que esteve na live comigo de antes de ontem, inclusive vou deixar a live aqui no final para vocês assistirem, aonde nós falamos sobre autoimagem e resultados. E o Napoleão Hill fala muito sobre autoconfiança. E eu aqui trago para vocês que a autoconfiança é irmã trigêmeas, né? São três irmãs, nessa ordem. A autoimagem nasce primeiro, em seguida nasce a autoestima e depois nasce a autoconfiança. Sem esse trio, nós não conseguimos trilhar um caminho de sucesso e felicidade, obtendo resultados, aqueles resultados que nós realmente queremos para a nossa vida, e acabamos nos perdendo no caminho. Então, quem não esteve presente na live ou ainda não assistiu a gravação, eu indico para vocês assistirem, que está bem interessante. E se vocês quiserem adquirir o livro Mais Esperto que o Diabo, aqui eu tenho o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que eu tenho outros links aí que eu sou afiliada para o nosso processo de autoconhecimento. Então, vamos começar aqui com a leitura. Existem três coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses três fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida, um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir. Os três fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, por meio da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças, invariavelmente, está presente no destino de todos os homens de forma inviolável. Essas três forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação, nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas pelo hábito da alienação com a colaboração do tempo. Lembrando que a imaginação é uma das nossas 6 faculdades mentais, eu vou deixar aqui no card para vocês a playlist Imperdíveis, onde vocês encontram lá vídeos eu explicando todas as faculdades mentais, e também eu vou deixar no final desse vídeo aqui, junto com a live da Jaque, a playlist sobre as leis do universo, porque quando ele se refere aqui a leis naturais, ele está se referindo sim às leis do universo. Samuel Insull não perdeu o seu império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. A crise econômica, pessoal, aconteceu no ano de 1929, atingiu o mundo todo e os Estados Unidos realmente entrou numa queda, muitas pessoas quebraram, foi um caos, aliás, foi no mundo todo, né? E não por coincidência, até por conta de uma série de coisas que já vinham acontecendo após a primeira G. Mais para frente tivemos a segunda G, e essa crise interferiu muito nesse processo aí, tá? Então, muitas pessoas faliram, e esse Samuel Insull era um bilionário, né, 4 bilhões de dólares, que perdeu tudo que ele tinha.
Então, na verdade, ele começou a perder muito antes da crise, quando tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera, ou seja, num circo, tá? Não estou igualando ópera com circo, é que é uma encenação, uma tragédia normalmente, né? Se em algum momento um homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, esse homem foi Samuel Inso. Estou escrevendo sobre o senhor Inso, baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas, os quais datam desde o tempo em que servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial até o momento da sua tentativa doentia de fugir de si mesmo. Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o senhor Inso, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. E aqui ele está falando no presente, não é? Porque quando ele escreveu o livro, que foi na primeira metade do século passado, após a crise de 29, né, o Ford estava vivo, estava fazendo todo o trabalho dele. E aqui ele está falando exatamente que ele usa esses três elementos que ele descreveu no começo do aqui desse resumo, né, de forma sempre positiva, de forma sempre construtiva, usando o pensar de verdade para conseguir obter resultados na vida. Pegue qualquer circunstância que você deseje, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou de todo o sucesso. Aqui, então, eu vou pular um lado aqui, né, uma página, e já estou indo para o segundo parágrafo da página 137. Em toda a minha vida, o diabo, cadê? Teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo. Ele viu eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios que muitos teriam dado tudo o que tinham para ter. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual, finalmente, dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal orientada para o sucesso. Alienei-me em algum momento ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente 2 de cada 100 pessoas têm um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência que minhas análises claramente corroboram as afirmações do diabo, de que ele controla 98 de cada 100 pessoas, devido justamente ao hábito da alienação, e é daqui que saiu aquele famoso percentual, né? Que 2% da população pensa de verdade, 3% pensa que pensa, e os outros 95% estão nem aí para o pensamento, querem nem saber. É o famoso apanhado humano, o gado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais me deparei se eu tivesse, naquele momento, seguido um plano para a obtenção do meu maior propósito na vida. Da minha experiência de ter analisado os problemas de mais de 25 mil famílias, sei definitivamente
que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam umas com as outras o fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas, se houvesse uma política definida para fazê-lo. Elas não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. E isso é que me lembra muito o pastor Cláudio Duarte, porque eu sou apaixonada no Cláudio Duarte, né? Eu dou muita risada com ele, mas é impressionante como o pastor Cláudio Duarte estuda sobre autoconhecimento, estuda Napoleão Hill, estuda sobre tudo isso que nós conversamos aqui, sobre a mente, tá? Ele é uma pessoa assim que realmente traz a mensagem para as pessoas entenderem. E quando ele fala de casamento, ele fala exatamente sobre isso daqui. Inclusive, eu rio muito com ele, com os vídeos onde ele fala dos dispersivos e dos aglutinados, né? De famílias, de pessoas que estão acostumadas a viver mais individualmente e de pessoas que estão acostumadas a viver no forfé, com todo mundo junto, aquela muvuca. Gente, eu dou muita risada nesses vídeos, ele é muito engraçado. Mas com a graça dele, ele passa mensagens maravilhosas. Assim, a história é feita desde o princípio dos tempos. O homem que tem o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados, ou seja, você deixa a sua vida ser conduzida por terceiros. E quem nunca, né? E qual é a situação que nós estamos passando nesse momento no mundo? Complicado. A resposta não é difícil de encontrar, não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-lo. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas têm políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas, porque a oposição não tem um plano, nenhum propósito e também não tem uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Ninguém está vindo em nosso socorro. Ninguém, nem sistemas, nem grupos, nem nada, pessoal. O nosso socorro só nós mesmos podemos dar, de dentro para fora, é de nós para fora. Naquelas 3 breves frases, você tem todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim de nossa visita por meio deste livro. Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase, a coisa mais importante que eu tentei expressar neste livro seria algo do tipo. Agora, abre aspas aqui, ele mesmo abre aspas, porque ele está fazendo o resumo do resumo do resumo em 3 linhas. Olha só que maravilha. Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de propósito amparada por planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo, fecha aspas. Aí você tem a frase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever neste livro com o máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e desejos também. Então, aqui estamos no final da mais estranha de todos os milhares de entrevistas que fiz com as maiores personalidades por um período de mais de 50 anos de trabalho na minha procura pelas verdades da vida que levam à felicidade e à segurança econômica.
É estranho, no entanto, que, após ter tido a cooperação ativa de homens como Kennedy, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade em centenas de formas antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armadilhas e as elimina do nosso caminho. Mas o mais estranho de toda essa dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, por isso que a gente sempre fala que conhecimento não é tudo, o entendimento é tudo, né? Poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial, sem ter de me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Mas é sempre assim, né, pessoal? Quando nós comemos a grama, como se diz por aí, nós aprendemos de verdade. Porque quando as pessoas falam as coisas para nós, e muitas vezes trazem conhecimentos maravilhosos, e eu incluo aqui tudo aquilo que os nossos pais nos ensinam, os alertas que eles nos dão, cada um à sua maneira, né? Existem vários conflitos entre pais e filhos, mas se os filhos soubessem a preciosidade de muitas coisas que os pais falam, muitas, né? Os pais têm um sexto sentido, óbvio, de proteção do filho. Tem muita coisa que a gente não pode dar ouvidos, aqui a gente já sabe, conhece todo esse processo de formação da nossa personalidade, coisas que as pessoas da nossa família repetem por uma pura programação, mas quando nós aprendemos a escutar os nossos pais de verdade, captando no fundo, que muito do que eles estão nos falando é um tipo assim, um alerta para nós, ó, presta atenção aqui, cuidado e tal, nós poderíamos evitar alguns erros na nossa vida. E ele está deixando claro que somente o conhecimento não basta, nós precisamos do entendimento. E o entendimento vem toda vez que nós levamos um tombo por escolhas erradas, e aí nós temos a resiliência, a persistência e a determinação de levantar e continuar naquele caminho que nós queremos, porque nós temos um plano definido, porque nós sabemos qual é o nosso propósito, que nós queremos sentir com aquele plano definido para a conquista daquele objetivo. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. E vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível, esperando pelo meu comando. Estava aqui, ó. Procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso, somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, por meio dos quais os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos, ou seja, sucesso ou fracasso são os lados de uma mesma moeda, né? E cabe a nós escolher qual lado que nós sempre vamos querer manter para cima. Infelizmente, eu não entendia essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão. Quase ninguém entende, né? Porque se eu tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no vale da sombra da vida, e esse vale da sombra é entre aspas, porque pode ser um vale da luz, se nós soubermos, tivermos sabedoria, discernimento e bastante entendimento e vontade de conhecer e tudo, quanto mais jovem, mais um desses três fatores aqui, que é o tempo, irá nos favorecer, né? A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura desta entrevista, você precisa concordar com cada porção dela.
Você somente tem que pensar e chegar às próprias conclusões em relação a cada parte desta entrevista. O quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto de defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Que lição, hein, pessoal? Eu creio que esta é a única situação possível nesse planeta em que nós vivemos, aliás, acho que não só aqui, em que você é o juiz, o jurado, o advogado de defesa, de acusação, onde você pode ser tudo, diferente de algumas coisas que nós estamos vendo aí, né, acontecer na história do nosso país, do mundo, enfim. Mas dentro de nós, nós somos tudo isso. E nós temos a responsabilidade de conseguir compreender isso. Apesar do tempo ser um fator bastante importante, porque quanto mais tempo temos, teoricamente, mais sucesso e felicidade podemos plantar e colher, né? Nunca é tarde para começar. Existem pessoas que começaram e que desenvolveram grandes negócios após os 60 anos, pessoas que começaram a praticar atividade física e se tornaram grandes, né, nas respectivas áreas aí, e até participando de campeonatos, Olimpíadas e tudo mais, depois dos 60, 70 anos. Né? Então, nós não podemos deixar que o tempo seja um empecilho, porque é necessário para o nosso processo de crescimento, de luz, de evolução, né, da nossa essência, nós sempre irmos embora dessa vida com muito mais experiências e com muito mais realizações quando nós partirmos, do que a gente permanecer parado e ir embora daqui sem ter feito nada, sem ter significado nada, sem nada, principalmente dentro de nós mesmos, né? E quando nós conseguimos influenciar outras pessoas de forma boa, né? E fazer tudo que nós podemos de melhor para que mais e mais pessoas se beneficiem, nossa, melhor ainda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente é um final bem impactante, eu diria, e a nossa mensagem de hoje é: esforce-se o quanto quiser e não conseguirá ser feliz, a menos que você acredite em si mesmo. Lembrando que aqui na descrição eu tenho links para vocês poderem comprar aí produtos para o autoconhecimento de vocês. Eu sou Sofia Golfeto, espero que vocês fiquem mais um pouquinho comigo aqui assistindo outros vídeos que eu deixei de sugestão. Desejo a todos um ótimo final de semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal.